Muito bem. Vamos começando então aqui a nossa live de hoje. Encontro com a palavra, nosso encontro aqui toda segunda-feira. Ok. Maravilha, Jesus. Nós vamos estar falando hoje do Salmo 23 como base para a nossa reflexão. Nós estávamos no outro link ali, mas o link sumiu, né? Caiu aqui a conexão. Conexão caiu, gente, no outro link, viu? O pessoal que tá chegando de novo aqui. Problemas técnicos aqui, né? Maravilha! Vamos estar falando hoje o Salmo 23 como base para a nossa reflexão aqui. O Salmo 23. Encontro com a palavra. Vamos aqui marcando o pessoal que tá chegando aí. Pessoal que tá chegando aí, marca alguém aí, convida mais alguém. Tá? Nós estamos iniciando. Maravilha. Nós estamos em um link agora há pouco, mas o link caiu, né? Já estava com engajamento legal ali, mas o pessoal tá chegando aqui agora. Isso aí, Jesus. Aí eu já vi o Fabinho ali. A irmã Rose já marcou alguém. O Fabinho voltou aqui de novo. Meu amigo, o irmão o Everson também já tá ali, já compartilhando. Compartilhe, irmão. Marca alguém aí. Nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a palavra de Deus. Tá ouvindo certinho? O som tá saindo legal aí. Eu estou sem microfone aqui. Eu não estou usando o microfone. Muito bom. Paz, a paz. Maravilha, Jesus. Deus é bom. Paz do Senhor. Fabinho. Gostou eu, Everson? Gostou? Maravilha. Que a chama tá acesa, hein? Aleluia. Deus é Salmo 23, a nossa reflexão de hoje, hein? Encontro com a palavra é a nossa temática. Madian, paz do Senhor, Madian. Bonita a camisa aqui, né? Pois é bênção. Madian, paz do Senhor. Boa noite, Deus abençoe, meu caro. Maravilha. Semana abençoada para todos que estão chegando aí, você que está conectando, marcando alguém, você que está aí fazendo esse trabalho, né, divulgando a live. Nós estamos iniciando a nossa reflexão de segunda à noite, nosso encontro com a palavra, toda segunda-feira, encontro com a palavra de Deus. E nós estamos hoje mais um dia aqui profético, nesse desafio que Deus colocou em meu coração, em estar aqui toda segunda-feira às 10 horas, para a gente estar falando da palavra de Deus. Que maravilha. Hananiel, paz do Senhor, paz de Cristo, amém. De Califórnia, homem de Deus. Isso aí, gente. Vão marcando aí, vai convidando mais alguém. Nós vamos fazer uma reflexão aqui, uma rápida reflexão no Salmo 23. Eu soltei uma divulgação aí, uma mensagem agora há pouco, e a mensagem dizia assim, que todo resultado que nós alcançamos, ele é gerado por uma ação. Tá? Então, todo resultado que nós podemos alcançar, esse resultado ele é fruto de um impulso, de algo que nos impulsiona a buscar esse resultado. E este impulso, essa força, está ligado a uma fonte geradora de toda ação. Uma fonte geradora de toda ação. E nós somos dependentes dessa fonte para que nós possamos agir. Então, tudo aquilo que nós
podemos conquistar, né, ela é fruto de uma ação, né, é fruto de um agir. Então, ou seja, para que eu possa conquistar algo, eu tenho que agir, eu tenho que ir à luta, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou alcançar um resultado se eu não estiver buscando aquele resultado. É a famosa frase, né? Você vai plantar, né, para colher aquilo que se plantou, né? Então, ou seja, se você plantou um fruto, você não vai colher outro, porque você plantou aquilo. Então, a vida ela é um processo contínuo, né? Onde nós somos direcionados a agir, impulsionado por uma força superior. E essa força nós temos ela como a fonte geradora de tudo, que é Cristo. Então, Cristo é a fonte geradora de toda a energia que nos impulsiona a buscar novas conquistas, a buscar novas possibilidades em nossa vida. Cristo nos direciona, nos impulsiona e nos mostra a direção para conquistar grandes resultados. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós estamos meio que cercados por uma teologia barata. Vou usar essa expressão, a teologia barata. Uma teologia que vende resultados. E essa teologia que vende resultado, eu chamo ela de teologia barata. Por quê? Porque é uma teologia que ela só foca o resultado. É uma teologia que ela vende uma ideia, né, do resultado fácil. Eu sempre cito isso nas minhas pregações, que tem muita gente seguindo a Jesus, buscando unicamente os resultados de seguir a Jesus. Então tem muita gente que segue a Jesus, tem muita gente que está andando, né, procurando aí Cristo, mas da maneira errada. Por quê? Porque quer um Jesus, que é um Jesus, como é que eu posso dizer que tem o produto lá, não queria falar o nome do produto aqui, né? É o Jesus, meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Mas é um Jesus efeito rápido, né? Tipo, eu tomei ali o remedinho e já passou, né? Tomou, passou. Então, assim, esse Jesus efeito rápido, esse Jesus que você está vendo por aí, né? É um Cristo, assim, que não condiz com o Cristo do Evangelho. Porque quando você... até postei hoje nas minhas redes sociais aí, quando você busca o Cristo do Evangelho, você não tenta moldar Cristo a você. Você vai seguir a Jesus pelo que ele é e você vai tentar imitá-lo. O problema é que tem um Cristo midiático, né, que estão vendendo aí, que é um Cristo popstar, né? Que não tem problema, né, Madian? Que não tem aflição nenhuma, né? O Bruno entrou aí também. Bruno, vamos estar juntos no final de semana, né, Bruno? Pré-congresso aí, vai ser bem assim, em nome de Jesus. Maravilha. Exatamente, Madian. O próprio Jesus falou que teríamos aflições. Então, ou seja, a mídia vende um Cristo aí, que é um Cristo assim que não teremos problema nenhum com ele. E o problema é que quando nós nos deparamos com o problema, tem muita gente que não sabe como lidar com o problema. Por quê? Porque não foi ensinado para lidar com o problema, porque o Cristo que ela aceitou, que venderam para ela, é o Cristo que resolve tudo. E eu não preciso fazer nada, eu só tenho que ficar sentado esperando a coisa acontecer. E Jesus mesmo não ensinou isso. Então é um evangelho barato que vende por aí, fantasioso, um evangelho maquiado, né?
que não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Então, quando nós olhamos para o verdadeiro evangelho de Cristo, nós vamos entender que Cristo, ele diz que nós teríamos aflição, mas ao mesmo tempo que vocês terão aflições, não se preocupem, ou seja, tenham ânimo, ou seja, enfrenta, reaja diante do problema, vai para cima quando você encontrar o problema. Por quê? Porque a fonte geradora de toda a energia que nós precisamos para vencer a negatividade, as afrontas do mal e as setas do inimigo, ele vai suprir, ele vai gerar, ele vai conceder a força para enfrentar. Por isso que ele diz, né? Eu venci, tem bom ânimo. Se eu venci, eu mostrei o caminho da vitória. Vai ser passo a passo, vai ser o caminho que a igreja tem que seguir, que cada um tem que seguir. Eu compartilhei hoje uma frase do Agostinho, né? Agostinho de Hipona, um dos grandes mestres da teologia, o pai dos dogmas da igreja, as doutrinas da igreja, doutrina bíblica, né? Doutrinas que nós seguimos até hoje como cristão, né? Todo cristão segue os fundamentos teológicos de Agostinho. Ele é considerado o teólogo por excelência. E ele diz exatamente isso. Se você lê o Evangelho e você tenta moldar o Evangelho a você, e quando você não gosta do que você está lendo, não te serve aquilo, então você não ama nem a Cristo nem o Evangelho, você ama a si mesmo. Então você se ama, na verdade, mas você não ama o Evangelho. Por quê? Porque se você ama o Evangelho, você vai ver que o Evangelho denuncia algumas coisas. O Evangelho vai pedir algumas obrigações nossas, né? E esse Evangelho que tudo vai cair no teu colo não está na Bíblia. Né? Não está na Bíblia. O Evangelho da Bíblia é o Evangelho de luta, de renúncia, o Evangelho de convivência, de espiritualidade, de relacionamento, de comunhão, de amor ao próximo, né? Eu até conversava com uma amiga essa semana, nessa semana, assim, sábado, domingo, né? E aí eu falava para ele, sabe qual que é o problema? O problema é que tem muita gente que fica no Atos 2 ali, que é a igreja, né, empoderada pelo Espírito. E aí esquece que o Atos começa com Atos 2 ali, a descida do Espírito Santo. Eu vou fazer uma live só sobre esse capítulo futuramente. Eu vou voltar para o Salmo 23 aqui já. Mas só para deixar vocês curiosos aqui. Tem muita gente que fica preso na descida do Espírito Santo, né? E cumprindo-se o dito de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, né? Um som como um vento impetuoso encheu toda a casa. Então tem muita gente que fica preso no Atos 2 até o 7, o 8, o 9 ali, mas e busca apenas o Atos 2 do 1 ao 9 ali, do 1 ao 4 principalmente, que é onde são cheios do Espírito, né? Mas esquece o porquê que o Espírito veio e qual que foi a sequência depois dos discípulos. Porque o Espírito vem em Atos 2, mas na sequência do capítulo, que todos são cheios, você vê ali os discípulos pregando com ousadia, ganhando almas para Cristo, conversões reais acontecendo. E essas conversões eram conversões com frutos. E os frutos que eram gerados era comunhão. Você pode ler lá o Atos 2, vai falar que o que um tinha era compartilhado com o outro. Era comum entre eles o que um tinha, era comum entre todos. Por quê? Porque era comunhão, uma necessidade de ajudar o próximo, de ajudar um ao outro, de estar em comunhão, de atender a necessidade do próximo. E aí você vai ver milagre acontecendo sem ser salvação no próximo capítulo. Aí acontece o milagre. Mas de início vem o Espírito Santo, são cheios, né, do Espírito Santo, pregação do Evangelho. Por que eu sou cheio do Espírito Santo? Para pregar o Evangelho e trazer a palavra revelada. Não tem outro motivo para você ser cheio do Espírito Santo.
Ah, mas e os milagres? Os milagres acompanharão, são sinais da pregação da palavra e da revelação do evangelho. Palavra. Aleluia. Os milagres é consequência da revelação sendo pregada. Tá cheio de profeta por aí gritando em live aí, revelando até CPF, mas não prega isso aqui, ó, não prega a palavra. Qual é a fundamentação da revelação? Fala para mim. Isso aí para mim é outra coisa. É Paulo expulsando lá o espírito da menina que estava adivinhando as coisas. Não é palavra, porque palavra tem que ter fundamentação aqui, ó. Tem que estar sendo revelada na palavra. A palavra traz embasamento para qualquer profecia. É a palavra. A palavra revela, a palavra exorta, a palavra é força, a palavra que edifica, é a palavra que direciona a nossa vida. É a palavra que te coloca no caminho, é a palavra que revela Cristo. Aí através da palavra gera milagre. Através da palavra vem a cura, vem a salvação. Salvação com firmeza, com convicção. Não é salvação por emoção. Não, na palavra. Foi a palavra que trouxe revelação. Cristo é a autorrevelação de Deus, a palavra, o verbo encarnado. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é palavra. No original, logos. Logos significa palavra, significa pensamento. Ou seja, no início tudo era um pensamento de Deus. Só que esse pensamento se fez carne e habitou entre nós. A vontade de Deus sendo revelada na terra, a revelação divina, o próprio Deus, através de seu Filho. É a palavra. A palavra gera resultado. Quer cura para a tua alma? Palavra. Quer restauração para a tua casa? A palavra vai revelar. Quer profecia para a tua vida? Palavra. Aleluia. Por isso que eu coloquei o tema. A partir de agora vai ser encontro com a palavra. Revelada. Aí através da palavra Deus fala. Através da palavra Deus pode falar com você. A gente pode profetizar. Pela palavra. Não tem outra forma. Nós vamos viver um tempo, igreja. A igreja de Cristo na terra vai viver um tempo de avivamento pela palavra. Eu quero voltar aqui para o Salmo 23, senão eu vou tomar um caminho aqui que é assunto para outra live aí. Né? Vamos falar em outra live, vai falando mais sobre isso. Está cheio de espírito de adivinhação por aí, entrando até nos púlpitos das igrejas. E adivinha tudo, né? Adivinha... o CPF, adivinha trocentas coisas aí. Até o que não é para adivinhar, está adivinhando. As revelações bem perigosas aí acontecendo por aí. Mas quer dizer que não, Deus revela, Deus sabe tudo, Deus pode revelar qualquer coisa, mas qual que é o propósito? Mudou o que na tua vida? Eu falo, irmãos, tome cuidado, eu prego isso aqui. Eu prego isso. Toma cuidado com o profeta que só revela passado. Que quem quer sempre trazer e remoer o passado é outro espírito, não é o Espírito de Deus. Porque Deus diz bem claro, o teu passado não me convém. A partir do momento que você se arrepende, o teu passado vai para o mar de esquecimento, acabou. Deus é Deus de coisas novas, de revelações novas. A palavra é a revelação de Deus para a nossa vida a cada dia. E ela se renova. Aleluia. Madian, tô contigo, meu irmão. Viu? Tô contigo. Para enfrentar o dia mal, tem que estar firmado na palavra, senão qualquer vento leva. Você nem vento, não. Você nem um vento, não. Você nem chacoalhar muito. Qualquer soprinho assim, sabe quando você abre a porta e dá aquela brisazinha assim? Já derruba. Não tem palavra. Que evangelho que exista, que não é sustentado pela palavra. E a palavra de Deus no Salmo 23 diz assim, o Senhor
é o meu pastor. Ponto e vírgula. Vamos de novo? Salmo 23, é o tema da nossa live hoje. O Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Nada me faltará. Esse texto aqui é o texto da nossa live de hoje. O Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Dá uma pausa aí. Tá? Prossegue. Nada me faltará. 2. Deitar-me faz. Agora vem o que o pastor faz com as ovelhas. Salmo de Davi. O rei Davi. Né? Tipologia bíblica. Tipo de Cristo. O que é tipo? Aquele que é igual, que identifica, que segue uma linha lógica. Davi vai fazer uma menção aqui de uma tipologia de Cristo. Aquilo que é representado, aquilo que é parecido, que vão fazer ações parecidas, tipo, algo que representa. Então, Davi vai ser um tipo de Cristo. Mas qual que é o problema? Então, por que é um tipo e não é Cristo? Porque tipo é que aquilo que representou, mas há diferenças. Por quê? Porque Davi errou. Cristo não errou. Davi pecou, Cristo não pecou. Por isso é um tipo, é uma tipologia. Davi vai ser uma tipologia de Cristo, aquele que veio para derrubar as barreiras que impediam o povo de Deus ser o povo de Deus. Maior tempo de glória do reino de Israel, Davi. Por isso ele é um tipo de Cristo. Não vou me estender aqui no assunto, mas já causa curiosidade para você aí. Vamos lá. Mas a questão é o seguinte. Eu gosto de ler a palavra e eu gosto de trabalhar as ferramentas que nós temos para interpretar o texto. Porque a palavra, como disse, estou dizendo disso, sobre a revelação da palavra. Então existem ferramentas. Quais são as ferramentas básicas para interpretar um texto sagrado? Falando de ferramentas, estou falando de vida com Deus, tá, gente? Vida com Deus é outra coisa. Para que você possa interpretar a Escritura, você tem que ter, sim, vida com Deus, comunhão, oração, né? Buscar a revelação divina, mas existem as ferramentas que nós aprendemos. Quais são as ferramentas? Hermenêutica, exegese, tá? O que é hermenêutica? Hermenêutica, você estuda o texto, pelo texto, dentro do texto, em um contexto. Ou seja, o texto existe, ele tem um formato, ele tem uma perícope, ou seja, o que é? O recorte, onde começa a história, onde termina a história. Isso aqui é a interpretação textual através da ferramenta chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela leva você a interpretar o texto pelo que o texto é dentro do contexto. Hermenêutica, contexto cultural, contexto social. Você vai e começa a interpretar o texto dentro do texto. O que o texto queria dizer para o povo primário ali, para eles, naquele tempo. Primeira interpretação hermenêutica. O que esse texto queria dizer para eles. Quando alguém escreveu isso, o que significava para o autor. O que significava para a nação. Primeira coisa, você tem que ter quando você for ler um texto. O que o texto queria dizer para a pessoa que está escrevendo. O que essa pessoa queria dizer. Segundo, quem está ouvindo o texto pela primeira vez? O povo ali. O que esse texto significa para eles? Isso aqui é interpretação hermenêutica. Tá? Se usar uma hermenêutica bíblica, né? Lógico. Porque tem um hermenêutico humanista aí, Pai do Senhor, pastor Fábio Zancanaro. O Eric também está aí, Deus abençoe grandemente. Pastor Fábio é um grande mestre da hermenêutica também. Grande mestre, né?
Para quem está aí assistindo, ó, o pastor Fábio Zancanaro, ele tem até um instituto teológico. É o reitor de um instituto teológico. Homem de Deus, grande homem de Deus. Grande mesmo, né? Meu amigo particular, né, pastor? Ai. Então a hermenêutica te leva a interpretar o texto dentro de um contexto. Primeiro leitor do texto, primeiro leitor, é quem está ouvindo, no tempo. Quando Davi escreveu isso aqui, para quem que ele escreveu? E para quê? Aí você tira uma ideia, né? Para quem que está sendo escrito, para quem que está sendo falado, aí você traz para nós. Tipo, o que significa para mim, leitor hoje, Ronaldo aqui, né? Dia 12 de julho, 10h36, o que esse texto quer dizer para mim agora aqui? Porque você vai estudar o texto, tem que fazer sentido para você, né? Aí você vai entender o seguinte, ó, deixa eu trazer né? Primeiro, que significou para quem está ouvindo, para quem escreveu, que significa para mim. Aí depois que eu entender para quem ele escreveu, por que ele escreveu e o que significa para mim, eu vou falar para alguém. Olha, eu estava lendo um texto e o texto falou comigo dessa maneira, porque quando Davi escreveu, ele escreveu que tinha um senhor, e esse senhor era o pastor da vida dele, e esse pastor não deixou faltar nada na vida dele. E eu estava precisando dessa palavra e Deus falou comigo. E eu quero falar com você isso. Pronto. Faz sentido o texto para você. Se o texto não fizer sentido para você, quem é pregador aí, por favor, não pregue. Aplicação pessoal. Isso aí, pastor Fábio. Tem que ter uma aplicação pessoal. Se o texto não for aplicado na tua vida como pregador, como é que você vai pregar para os outros? Meu Jesus. Aí, muito bem. Aleluia. Falar da palavra é algo tremendo. Aí, você tem o sentido da palavra. O que significou para mim? Aí eu vou falar para alguém. Aí eu vou transmitir essa palavra. Aí você vai trazer as verdades que o texto está querendo dizer. Aí você vai compartilhar com alguém, vai mandar para alguém o sentido daquilo. Deus falou comigo. Eu estava precisando. Mas sabe qual que é o problema? Tem muita gente que lê o Salmo 23. E aqui eu vou amarrar com a introdução que eu fiz lá atrás. Se você chegou agora, depois você assiste o começo. Ó, tem muita gente esperando o Cristo só do resultado. Só foca o resultado. Esquece que existe um meio. Tá? Existe um processo para o milagre. Existe um processo antes desse Senhor, né, levar o salmista a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né, antes de trazer calma para a paz, né, existe todo um sentido. Né? Existe um meio, um processo que ele passou, existe um processo que ele viveu, existe um meio da coisa, né, que ele só sobreviveu a esse meio, por quê? Porque ele tinha alguém que era o início, que foi o meio e que levou ele a um propósito. Então tem um começo onde Deus te dá a promessa. Se eu trazer uma linguagem mais simples, que existe um meio, um começo, um início, onde Deus te dá a promessa. Existe um meio onde você passa, e esse meio, então, se quem te deu a promessa lá, ele tem que ser o meio também, e ele vai te impulsionar o resultado, a conquista, a bênção aonde você vai chegar. É um processo. Então tem um passo a ser seguido. Você tem que entender o processo. Então, ler o Salmo 23 é entender um processo. E eu estou falando isso aqui hoje, por quê? Porque assim, eu prego desde 16 anos. Já faz um tempinho já. E aí, essa semana que passou, eu estava ali precisando de uma palavra e de repente eu ouvi algo que tremeu meu coração. Eu falei, não, isso aqui é muito forte, eu tenho que entender isso aqui, deixa eu entender. E eu peguei meus livros que eu tenho ali, estou comprando mais, que eu estou investindo nisso aqui, e aí Deus
me levou a esse salmo, e eu entendi um negócio muito forte aqui, né? Que existe daí outra coisa, além da hermenêutica, a exegese. E eu fui fazer uma exegese do versículo 1 aqui. Exegese. O que é exegese, irmão Ronaldo? Exegese. Veja bem. Se hermenêutica é estudar dentro de um contexto, o pastor Fábio colocou ali, ó, contexto cultural, contexto histórico, exatamente, para quem estava ali. Ó, eu nem tinha... não é isso não. Não vou falar... Ô, pastor Fábio, eu não vou revelar a tua idade aqui, mas eu sou mais novo que você, meu irmão. Eita glória! Ah, nascido de novo, pode ser, né? Nascido de novo, entendi. Ai. Então, se hermenêutica é a interpretação do texto dentro de um contexto, a exegese é estudar as palavras do texto. Exegese é extrair da palavra o seu sentido original. Exegese é extrair da palavra, é extrair o sentido original da palavra. Então, ou seja, quando nós lemos essa Bíblia aqui, você tem que entender o seguinte: você tem que entender o que a palavra do português aqui quer dizer, e você tem que entender que isso aqui foi de uma tradução de um original. E esse original foi escrito em qual língua? Foi escrito em grego. Então, você vai ter que pegar o grego, mas o grego veio de uma tradução que era um aramaico, então você tem que entender o que era o aramaico também. Isso é exegese. Você vai pincelando, né, as palavras para chegar a um sentido. Mas já está escrito aqui, irmão, para que eu vou fazer tudo isso? Não, isso aí é para quem quer se aprofundar na palavra, que é para quem quer pregar, para quem quer ser um professor um dia, ou para quem quer ser edificado sozinho ali, né? Porque às vezes tem gente que acha, o pastor Fábio tá aí, que é pregador, eu tô vendo meu vice-presidente tá ali também, pastor Geraldo Fabiano, deve ter outros pastores que eu não tô vendo aqui, né, que são pregadores aí, missionários, porque assim, tem gente que acha que a gente prega lá, que a gente tem aquela revelação do púlpito, né, aleluia, Deus falou aqui, eu vou pregar aqui então. E tipo assim, você não leu a Bíblia em casa, você não gastou 3, 4 horas estudando um texto, não passou a semana inteira meditando, remoendo, queimando o coração, né? A chama acesa. Não, tem gente que acha que você não vive isso. É só aquela hora do púlpito, anos de estudo na cabeça ali, ó, martelando, né, os princípios, né? Investimentos em livro, no lexo da língua original, né? Nos comentários bíblicos, que segue uma linha, que segue outra linha, e você vai somando tudo aquilo, vai pincelando, vai peneirando, vai mesclando tudo para você chegar numa explicação que de repente Deus vem lá do céu, ilumina a alma e fala, nossa, mas já tive outra visão. Aí você começa tudo de novo para estudar o negócio. O Espírito vai lembrar. É uma coisa que eu quero falar. Isso aqui, gente, ó, é uma caneta. Eu sempre levo uma caneta pro púlpito. Eu já teve não. Na maioria das vezes eu tô lá com o meu sermãozinho lá pronto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tudo imprimidinho. Aí de repente Deus fala assim, eu falo outra coisa. Ó, tudo rabiscado. Sabe por quê? Porque daí você tá lá e o culto tá no outro sentido, noutra vibe que você estudou um negócio e o culto tá indo para outro caminho. Aí o Espírito Santo vem e fala, mexe aqui, volta para... Lembra disso? Lembra? Então aí você pregar. Aí você pega, e já, ó, canetinha, anota ali um rascunho e fala, é aqui que eu vou. Então você resgata o que você aprendeu e profetiza. Aí é uma profecia da palavra. Profetiza. Aleluia. É forte o mistério. Então, a exegese é você extrai o sentido original do texto. Você resgata o sentido original. Veja bem, gente, deixa eu falar, vou fazer uma crítica aqui. Tem uma palavra que é exegese. Se exegese é extrair, a exegese, ela coloca. Ô, louco, irmão.
Como é que é esse negócio aí? A exegese é extrair do texto, da palavra, do texto, da frase, o sentido original dela. E a exegese, você coloca o que você quer no texto, que não está no texto. Eu acho que, não sei se você já viu alguma coisa por aí, né? Ai, ai, ai. Dá para entender? Exegese é que quando alguém coloca um negócio dentro da pregação que não tem nada a ver, e aí coloca lá porque ele quer falar aquilo. Principalmente quando quer bater, né? Quando quer bater, o texto não está batendo em ninguém, o texto está falando de amor, de graça, salvação, perdão, né? E comunhão. Aí alguém quer corrigir, quer exortar e não leu a Bíblia, e aí pega aquele texto e solta o que ele quer falar dentro daquele texto que não tem nada a ver. Isso é exegese, não está no texto, mas ele quer falar. Isso aqui eu aprendi primeira semana de aula na faculdade. Que eu sentei para ouvir, né? 4 anos. Sentadinho, ouvindo meus professores, mestres, doutores. Isso é bom, gente, viu? É bom ouvir quem sabe, quem tem fundamentação. É bom ouvir. Por quê? Porque te dá embasamento para ouvir qualquer coisa. Julgar, estudar, e tudo isso é muito bom. Você estudar a palavra, estudar as correntes. Tem que estudar as correntes. Como assim estudar as correntes, irmão? Estuda o cristianismo, estuda o protestantismo, a história da igreja. Ah, tem gente que não conhece nem a história da igreja que frequenta. Tá errado, tem que estudar. Tem que estudar, tem que conhecer. Compra um livro, pelo menos aquele história história dos mártires, né? Os heróis da fé. Pelo menos esse tem que ler. Os heróis da fé. Eu ia falar aqui história dos hebreus, mas é 780 páginas. O pastor Fábio tem um desses lá, eu tenho certeza. História dos hebreus, Flávio José. 784 páginas, por aí. Aí desanima os irmãos, né? Eu fui vender um livro. Aí a pessoa falou assim, ô pastor, tem quantas páginas? Eu falei, 180. Ah não, pastor, eu queria mais 60 páginas só. Jesus, misericórdia, Senhor. Mas vamos lá. Voltando então, então tem que tomar cuidado, irmãos. Tem muita gente justificando muita coisa aí que não é o texto que está dizendo, é ela que está falando e está soltando na cabeça dos irmãos que é Deus falando e não é Deus falando, nem é o texto falando, é ele que quer falar mesmo. Eu tenho um negócio comigo que assim, escutou um converseiro por aí, recebeu uma fofoca no celular, chega lá e diz que te digo, Deus está falando, Deus não está falando. Você escutou conversa fiada, rapaz. Sabe, tem que tomar cuidado, irmãos, sabe? Você tem, Deus está irado com esse negócio. Deus está, sabe? Tem que estudar um pouquinho da história da igreja, tem que estudar um pouquinho da Bíblia. Bibliologia. O que é bibliologia, meu Deus do céu? Tem que estudar, irmãos. Tem que ler, tem que conhecer a palavra, porque é a palavra que vai gerar salvação. Esse evangelho é o poder de Deus para resgate, para salvação. Estamos vendo uma geração que não sabe nem o que é ceia. Era Santa Ceia, virou ceia. Era Santa Ceia, virou ceia do Senhor, agora é só ceia. Daqui a pouco estão falando que vão comer o pão, né? Não sabe o significado, não sabe o sentido. Por que eu tenho que tomar ceia? O que é comunhão? O que é participar do partido do pão? Por que isso? Qual que é o batismo? O tio perguntou assim, eu preciso batizar? Falei, como assim precisa batizar? Não, porque eu não sei. Por que batismo? Qual o sentido do batismo? Meu Deus do céu. Qual o sentido do batismo? Que igreja você frequenta, meu irmão? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu trabalho aqui na região do Norte Paraná, aqui, né? Vou falar assim, bem abrangente, né? Eu trabalho no Norte Paraná, em várias cidades aqui, e eu dou aula, né? Passa por ano aí 1000 alunos na minha mão. No ensino secular. Sou professor de filosofia, ensino religioso, história, sociologia, né? Então passa na minha mão aí uns 1000 alunos durante um ano letivo aí. E olha, quando a gente entra na história ali medieval, que você tem que entrar na história da igreja,
e falar as coisas assim, os tutano ali, e às vezes uns negócios meio cabuloso. Aí eles vêm cheios de dúvida, e às vezes parece uma pergunta dessa, tipo, viu, ô professor, mas para que serve o batismo? Aí fala, viu, mas que igreja você frequenta? Às vezes é até filho de crente, irmão. Às vezes é filho de crente, nasceu na igreja, não sabe o que é o batismo. Que igreja você frequenta? Quem que é teu líder de jovens? Um dia eu falei para uma menina, não vou falar a cidade aqui, mas é aqui perto, né? Uns 40, 50 quilômetros daqui. Falei, viu, que igreja você frequenta? Quem que é teu pastor? É sério, irmãos. Então, às vezes a gente está falando aqui, tem gente que fala assim, Ronaldo está se achando. Não é se achar, irmão, é que há uma necessidade de se pregar o evangelho pelo evangelho como o evangelho é. Porque o evangelho é poder de Deus para transformação, resgate, regeneração. Aleluia. Mas vamos lá. Vou fechar a live agora, aqui na exegese do versículo 1 aqui. Então, quando você estuda o texto no original, aí você vai entender o que o Senhor é o meu pastor. Ele é o pastor, ele não era, ele não será, ele é o pastor. Quem é o pastor aqui? É aquele que cuida, é aquele que está do lado, é aquele que protege, é aquele que está sempre atento, é aquele que sabe onde você está, o que você está vivendo, o que você está passando, né? É o meu pastor, ele é o meu pastor. Assim, Davi está falando, assim como eu sou para as minhas ovelhas nesse campo cheio, né, de perigo, cheio de dificuldades, né, e constante ameaça do inimigo, o Senhor tem sido comigo. O Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, o qual eu louvo, né? E aí vem a expressão, nada me faltará. Aí eu estava lendo aqui, e aí eu fui ver no original. A palavra do nada aqui no original é ló. Ló. Ló no original é não. Falei, meu Deus, mas é não é nada. Nada para não é diferente. Mas como assim então? Mas quer dizer que o salmo tá errado. O salmo não está errado. Mas quando você lê que o Senhor é o meu pastor, não faltará ou não me faltará, o que não me faltará? Não é o resultado das coisas. Então, quando o Senhor é o meu pastor e não me faltará, não é nada me faltará. É não me faltará. O não me faltará dá um sentido mais forte, mais profundo e mais poderoso para o salmo. E eu fiquei nisso aqui, irmãos. Eu falo para você, eu fiquei uns 2 dias nisso aqui. Não é 1 hora. Não é 1 minuto. Eu fiquei 2 dias aqui. Falei, meu Deus, não me faltará. Não me faltará, mas como assim não me faltará? Como que o Senhor não me faltará? O que isso quer dizer? O salmista estava dizendo o seguinte, o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará jamais. Ou seja, todo instante, em cada respirar, em cada momento, em cada situação, o Senhor não vai estar longe de mim. O Senhor não se afastará de mim. O Senhor vai estar ao meu lado. O Senhor será o meu refúgio. O Senhor será a minha fortaleza. O Senhor será o provedor do milagre que eu preciso. Ou seja, se eu vou ter algo amanhã, não é porque eu vou com as minhas próprias forças, não. É porque o Senhor não me faltará. O Senhor vai prover o de amanhã. É o povo caminhando no deserto, o maná vem até 6 horas, depois não serve mais, não guardam. E confie, porque amanhã tem mais providência. Da onde? Do Senhor. Então, se o Senhor completar a minha essência, a minha existência, o meu ser, Ele não vai deixar faltar nada. Por quê? Porque Ele habita em mim. E se faltar, e se o problema não for resolvido, e se a cura não vier, e se a conta lá no banco estourar, e o que vai acontecer? Ele continua sendo o meu Senhor. E eu sei que hora ou outra Ele vai prover alguma coisa. Por quê? Porque a palavra dele diz que Ele não vai faltar na minha vida. Aleluia. Oh, aleluia. É o Senhor que não falta.
Porque se o Senhor não faltar em ti, se o Senhor te completar, sabe aquele vazio existencial? Hoje a juventude está vivendo um vazio existencial absurdo. Se o Senhor for o complemento, está cheio de gente vendo amargurado, trancado dentro de si mesmo, se afastando das pessoas, fugindo da igreja, como se a igreja tivesse culpa dos traumas que você carrega na tua vida. Aleluia! Tem um monte de gente que está fugindo da igreja, fugindo do pastor, fugindo do líder, fugindo de todos que falam em nome de Deus. Por quê? Porque carrega traumas e traumas e traumas e buscando refúgios em alguma coisa. Esquecendo da fonte geradora, da fonte transformadora do milagre, que é Cristo. Você acha que Cristo não sabe o que acontece dentro da tua mente? Você acha que Cristo não conhece você no interior? Você acha que Cristo não sabe quem você é? Tem gente que acha que não, né? Você acha que Cristo não sabe quem você é? Você pode se esconder, você pode ir aonde você quiser. Você pode fugir para onde você quiser. Mas Ele te acha. Ele não é que Ele não te acha. Ele sabe onde você está. Você pode tentar se esconder aonde você quiser. Mas quando você chegar lá, Ele já está lá te esperando. Se você veio para cá também, eu não vou mais naquele lugar. Eu não quero mais ouvir o Ronaldo falar. Você vai entrar trancado dentro do quarto lá. Quando chegar lá, vai ter uma presença sobrenatural. Entra, fecha a porta, joga a chave no chão, fica nervoso. E aí Deus vai estar lá assim, ó. Tá fugindo de quem? Aleluia. Eu quero profetizar, porque daí a palavra dá amparo para profetizar, né? Então eu quero profetizar. Deus vai encontrar alguém aí que está todo traumatizado, cheio de problemas, cheio de inquietações na mente, o coração está aflito. Deus vai encontrar e vai dizer para você assim: tenha a minha presença dentro de ti. Faça uma conexão com o meu espírito e eu não deixarei faltar a minha graça, a minha presença, o meu mover dentro de ti primeiro. Depois você vai e mostra quem é Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, sabe? Oh, aleluia. É muito forte a palavra. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar. Não me faltará. O que não vai faltar? O Senhor. Não, mas o salmista diz que Ele me faz, Ele me faz, deitar me faz em verdes passos. Deitar me faz. Não é eu que vou deitar, é Ele que me leva. É Ele que me conduz. Guia-me em águas tranquilas. É Ele que me guia. Para onde? Para águas tranquilas. Chega de água perigosa. Ele vai te guiar águas tranquilas. Refrigera minha alma. Quem vai trazer paz para minha alma? O Senhor. Por quê? Porque Ele não vai faltar. É Ele que não falta. Guia-me. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor não me faltará. É Ele que está em mim. É Ele que me guia. É Ele que me protege. É Ele que prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não vou entrar no mérito aqui, senão fico mais 40 minutos pregando isso aqui. Mas só para você entender. Se o Senhor, Ele é na tua vida, Ele não vai faltar em ti. Isso eu estou pregando só sobre a tipologia de Cristo, Cristo em ti como teu pastor. Agora, se você entender que Cristo morreu por nós, que Ele foi ao Pai, e Ele diz, e Ele disse assim, que enviaria o Consolador, Atos 2, que eu falei lá no comecinho, o Espírito veio. Então, se o Espírito dele habita em você, é o que basta. O Espírito Santo em ti basta. Passar disso, o que vier é consequência do teu relacionamento com o Espírito. Aí sim, para honrar o Deus que você serve, Deus te faz prosperar. Para honrar o Deus que você serve, Deus cura.
para servir de testemunho. Deus cura, Deus prospera, Deus transforma, Deus te tira da prisão e Deus te coloca de pé diante de todos para provar que Ele é Deus na tua vida e servir de testemunho para alguém. Aí você estufa o peito e grita: o Senhor a honra. Quem a honra? O Senhor é meu pastor, não me faltará jamais. É um maná diário. Ele vai providenciar amanhã. O milagre que eu preciso amanhã, Ele vai fazer. O milagre que eu preciso para daqui, se Ele não fizer, e se Deus não fizer? Ele continua sendo o mesmo Deus, sentado em alto e sublime trono, né? Sendo Deus do mesmo jeito, da mesma forma, e eu continuo adorando porque eu sei quem Ele é, eu me relaciono com Ele, eu sei quem é o meu pastor e Ele não falta em mim. No dia da angústia, Ele está em mim. No dia da alegria, Ele está em mim. No dia da tormenta, Ele está em mim e Ele não falta jamais. Eu jamais ando só porque o Senhor está comigo, o Senhor está em mim. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu amparo, é o meu sustento, e eu só vou vencer porque Ele está comigo. Glória a Deus. Exatamente, pastor Fábio. Pai do Senhor Toninho. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficando por aqui, né? Um pouquinho aqui dessa interpretação bíblica do Salmo 23, Salmo conhecido. As futuras lives nós vamos aí falar de Atos 2, vamos falar dos milagres no Novo Testamento, vamos falar de histórias do Antigo. À medida que Deus for trazendo a revelação para nós aí. Tá? Isso aqui é um pouquinho do serviço, do trabalho, né, que a gente faz, da comunhão que a gente tem, do esforço que a gente faz para aprender da Bíblia. Tá? Isso aqui é a forma que Deus usa a gente, extraindo a palavra, extraindo o sentido, a revelação, algo que possa trazer, né, uma palavra de fé e esperança, biblicamente, uma profecia para a tua vida. Como eu disse aqui, Deus vai entrar com providência na vida de alguém e vai transformar a situação pelo poder da palavra. Amém? Não falta luta, dificuldade, prova, mas em tudo isso são mais que vencedores. É isso aí, Paulo entendeu muito bem. Eu vou recomendar aqui, gente, leia as cartas de Paulo, tá? Paulo entendeu muito bem o que era o evangelho e o que era o poder de Deus, tá? Eu sei sobreviver ao dia mal. E sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Leia as cartas apostólicas. Meus irmãos, que o Senhor seja o teu Senhor, teu pastor, que Ele entre dentro do teu coração. Receba em nome de Jesus, amém. Seja cheio, sabe? Agora vamos profetizar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra. Que a palavra te dê revelações essa noite. Que a palavra te conduza a um despertamento. Que a palavra te leve a um relacionamento sincero e profundo com o Senhor. Em tempo de pandemia, irmão, nunca foi tão importante a palavra. Por quê? Porque o fato disso aqui estar na tua mão, te tira o peso, né, de às vezes não poder estar na igreja, mas você tem a palavra na tua mão, que você tem o livre direito, o livre-arbítrio de abrir aqui e ler, né, meditar, extrair para você um sentido. A palavra te fortalece, a palavra te direciona, a palavra te guia, que a palavra do Senhor possa gerar o milagre que você tanto necessita. E eu creio, porque essa palavra é fiel e verdadeira, e a palavra de Cristo transforma, liberta, restaura. E é só por causa dessa palavra que nós estamos aqui hoje, porque Ele foi o Verbo encarnado. Ele se fez carne. Eu vou fazer uma live sobre isso, que Ele era um pensamento. O verbo ali, a palavra no original é pensamento.
o Logos divino. Ele era um pensamento, irmãos. Pensa numa filosofia grega que estava doida, porque João vai e escreve que um pensamento se fez carne e habitou entre nós. Já era um absurdo decidir ou definir o que era a verdade, agora o João vem, tô falando de João. João vem e fala assim, olha, vocês estão achando bonito porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele se autodefiniu a verdade que a filosofia grega vinha lutando já há 500 anos, 450, 380 ali. A filosofia grega vinha lutando para definir o que era a verdade a verdade do universo, a verdade de todas as coisas, o princípio original de todas as coisas. E aí Jesus vem e fala assim, eu sou a verdade. Aí os já ficaram loucos, os filósofos gregos já ficaram querendo definir quem é esse, o que ele diz, por que ele diz. E aí, de repente, João vai e escreve o evangelho assim, viu? Vocês estão achando absurdo isso aí? Ele era um pensamento. E ele habitou entre nós. Aleluia. Filosofia grega ficou doido com isso, porque como assim? Um pensamento se fez carne e habitou entre nós. É ele. Aleluia. Que esse Espírito possa habitar dentro de vós e que vós todos sejam fortalecidos na fé, cheio da presença que transforma, que restaura, que guia e que te direcione a grandes conquistas. Lembre-se disso. Não foque o resultado, lembre-se do meio. Aquele que dá a revelação. Aquele que te leva, te conduz pelo processo e provoca os resultados. Existe uma fonte geradora do milagre. Vou usar um crentez agora aqui, ó. Olha o crentez. Vamos usar um crentez aqui. A promessa é Deus que dá. A promessa é Deus que alimenta. E é Ele que vai providenciar o meio, te impulsionando, te direcionando para te levar ao resultado extraordinário que Ele tem para a tua vida. Não tem coisa mais linda do que Cristo direcionar toda a tua história. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Fiz uma oração aqui, né? Terminar a live sem orar. Deus amado, nós te damos graça, nós te louvamos nessa noite, agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa meditação. Senhor, a palavra é poder e eu creio na força, no ânimo que o Senhor gera através da palavra. Deus, eu creio, Senhor, Deus, na palavra pregada, eu creio na revelação, eu creio no Teu poder sendo manifestado através dessa live. Deus, eu quero profetizar aqui, Deus, com base na Tua palavra. O Senhor irá gerar milagres extraordinários na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu creio que o testemunho virá. Eu creio que o milagre acontecerá, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco aí. Deus abençoe a cada um que se conectou, tá? E se fez sentido para você, se você sentiu aí a presença de Deus de alguma forma, se de uma maneira ou de outra, você ouviu alguma parte aí e Deus falou com você, marca alguém aí, tá? Amém, paz, fica na paz, Deus abençoe, irmão Zeca, tá? Marca alguém, compartilha, envia no WhatsApp, tá? E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na vida de quem ouvir, tá? Deus abençoe grandemente. Segunda-feira, se Deus permitir, nós vamos estar aqui de novo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e tenha uma semana extraordinária diante de Deus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.